Eu estou recebendo agora, por exemplo, a doutora Solange Marinho. Ela é vice-presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado do Ceará. E tem uma boa notícia, e eu gosto das boas notícias. O Ceará, o Estado do Ceará, está liderando o crescimento de novos negócios no Brasil. E esse cenário reforça o debate, por exemplo, sobre o futuro do empreendedorismo. Durante o primeiro trimestre deste ano 2025, janeiro, fevereiro e março, o Ceará registrou o maior crescimento proporcional na abertura de micro e pequenas empresas no Brasil. Segundo pesquisa do Sebrae, são números do Sebrae, o Estado do Ceará registrou crescimento de 56,8% de novos CNPJs, quando comparado com o mesmo período do ano passado. O levantamento é baseado em dados da Receita Federal e revela que o Ceará teve 42 mil novos pequenos negócios criados entre janeiro e março. Aliás, no próximo dia 20 agora de junho, está chegando, Fortaleza vai ser palco de um dos principais encontros empresariais do Estado, o Ambiente Empresarial, que chega à sua 80ª edição e vai reunir gestores profissionais de contabilidade e representantes de órgãos públicos e privados. Doutora Solange Marinho, com alegria eu recebo a senhora. Boa tarde, obrigado por ter vindo ao programa. Boa tarde, doutora Solange, tudo bem? Boa tarde, muito bom estar aqui hoje, compartilhando um pouco desse cenário do crescimento do Ceará. Importante a gente passar para o contribuinte, para o empresário, para quem nos ouve, como isso é importante para o nosso Estado. A que se deve isso, doutora? A gente estava conversando aqui, antes de começar o programa, quando estava no intervalo, o cearense ele é muito criativo, né? É, criativo, é o perfil empreendedor do cearense, né? A gente não enxerga muito desafios, a gente enxerga oportunidades. E essas oportunidades nos geram essa escalabilidade desse crescimento, graças a Deus, aqui no nosso Estado. E também nos outros estados. O cearense, ele também faz muita saída do Estado do Ceará para os outros estados, empreende lá também. É cuidar para que essas novas empresas tenham longevidade, né? Porque também há um índice de mortalidade muito grande de novos negócios, não só no Ceará, no Brasil como um todo. No Brasil como um todo. Também se dá justamente a abertura de novos CNPJs de mês, né? Sim. Isso também tem um crescimento, tem um número dentro desses 42 mil, né? Exato. Então, assim, hoje muitos jovens estão empreendendo. Muitas empresas estão abrindo outros CNPJ para novos negócios. A gente vê grupos de empresas abrindo outros negócios. Às vezes são nichados em um e abrem outros. Então, isso também viabiliza. A própria transformação digital nos gera essa escalabilidade. Inclusive, a desburocratização. Acho que isso é importante. É um dos papéis do SESCAP Ceará. Sim. É tentar entender como o empreendedor age dentro do Estado e como a gente, como contador profissional, pode ajudá-los a desburocratizar. A junta comercial é um âncora de onde você constitui a empresa, né? Então, a gente, desde 2012, o SESCAP vem encampando o REDSIM, não sei se alguns conhecem, o REDSIM é uma descentralização, né, desses cadastros, desses registros dos próprios empreendedores. Porque hoje você não só abre o CNPJ, vamos dizer assim, você tirou aí os dados da Receita Federal, mas existem os outros registros no Estado. Então, o REDSIM, ele também trouxe, junto à Junta Comercial e os outros entes, essa desburocratização, e o SESCAP estava lá junto, em todas as reuniões com os entes, para desburocratizar isso e fazer essa escalada. Que legal. Doutora Solange Marinho, que é vice-presidente do SESCAP, que é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado do Ceará. Por falar no SESCAP, eu queria que a senhora falasse um pouco do papel do sindicato no fortalecimento do setor. A senhora está falando aí em questão de desburocratizações. Qual é o papel do sindicato nesse sentido? O sindicato, ele é um sindicato de empresas, Sim, né? De vários segmentos. Nós temos mais de 50 segmentos associados. Inclusive, um deles é o da área contábil. E a gente tenta, junto aos órgãos, fazer essa ponte entre empresário, entre contribuinte e entidade fiscal. Por quê? Porque a gente sabe hoje que empreender no Brasil não é fácil. Não é para amador. E ainda é assim, né, doutora? Nós precisamos avançar muito ainda. Muito, precisamos. A digitalização, a transformação digital ajudou, mas trouxe outros gargalos. Por exemplo, justamente a alfabetização desses empresários, no bom sentido, de saber que agora é digital. Sim. Então, esse empreendedorismo digital ainda precisa avançar, né? E aí cabe a nós, profissionais contábeis, ajudá-los nisso. Então, isso é um dos papéis do SESCAP Ceará. Porque a gente faz esse elo
com o contribuinte em todas as áreas. Então, isso é importante. E outras bandeiras é, obviamente, fortalecimento da nossa classe, né? Para a gente poder entender, para o mercado entender que o profissional contábil, seja ele empresário ou profissional que está dentro da empresa, ele tem um papel fundamental, principalmente na educação fiscal. Hoje, assim como a transformação digital nos órgãos vem avançando, o fisco também está preparado para isso. Hoje a gente tem um mercado aí que está apontando para a reforma tributária. Isso. A reforma tributária, ela já vem desde 2018 sendo construída. E ela vai até 2030, 33, né? Porque ela vai 33, São um 10 anos. 10 anos, vai ser implantada aos poucos, é uma Isso, transição. uma transição. Então, o nosso empresário está preparado para isso? Cabe a nós, profissionais, tanto da área contábil e jurídica, auxiliá-los nesse sentido. Então, assim, a gente entende que a reforma tributária é uma oportunidade. Olha aqui, eu já falando confuso, de né, oportunidade. Eu estou aproveitando a senhora falar desse assunto, doutora Solange, porque a reforma tributária, eu pelo menos, eu já sou jornalista de batente há muito tempo, e olha que é um assunto muito antigo, a reforma tributária no Brasil. Essa questão da simplificação do sistema tributário brasileiro. Eu converso com advogados que têm escritórios tributaristas, as empresas desprendem muita energia e muitos recursos para manter escritórios de advocacia. Sim. Porque é complicado quer dizer, o sistema tributário do Brasil. Sim, é complexo. É complexo. Vamos torcer porque essa reforma realmente ela simplifique, como é a ideia central. Né? A gente entende que o final da jornada, da transição, a gente conseguir enxergar essa simplificação. Até lá, nós profissionais estamos entendendo que vai ser bastante desgastante no sentido de transformação. E toda transformação exige uma dor. Exige uma dor. Né? Em todos os cenários, quando você transforma, quando você muda, existe uma dor. Então, a dor nossa vai ser levar o empresário, inclusive os que estão abrindo os seus CNPJs esse ano, já fazer essa reflexão de como será o 26 para frente. Porque a reforma tributária, e aí cabe um tema aqui só sobre isso, ela traz outra visão de tributo. Ela leva o empresário a entender do negócio dele, que é muito mais profundo do que só alíquotas tributárias. Então, a gente tem aí um arcabouço de vários cenários que você precisa projetar para essa reforma tributária. E eu trago isso aqui como um pontapé, porque ela é a vez. E a gente vai tratar isso no ambiente empresarial, no dia 20. A gente vai trazer o alto escalão da Receita Federal, da Cefaz, da Cefim, da Procuradoria, da OAB, para a gente discutir em painéis sobre como está o fisco perante a reforma tributária. Porque o fisco está se preparando, eles têm um supercomputador onde vai fazer a tratativa desses dados e o contribuinte, que são os empresários, os empreendedores, eles têm que estar bem pronto, preparados. Porque já começa na virada de 31 de dezembro de 2025. Certo? Esse encontro vai ser quando? Dia 20? Dia 20. Como será o encontro? Vai ser aonde? Vão ser vários painéis, né? Onde a gente vai falar de empreendedorismo. Vai acontecer aonde, doutora? Vai acontecer no centro de treinamento da SD. Tá. Lá a gente encontrou um local bem propício para isso. Está no folder do SESCAP, no próprio site do SESCAP. E é focado exatamente para gestores, para empresários. Para empresários, para empreendedores, contábeis. Tudo. E a gente vai ter esses painéis com a OAB, com a entidade, vamos ter o pessoal da SNI também, da CNI, falando sobre empreendedorismo e esse crescimento, que também nos ajuda a ter uma oportunidade gigante, que é fazer essa transição e ensinar, doutrinar os empresários e também os profissionais de contabilidade. Essa reforma tributária também é uma grande oportunidade para os profissionais da contabilidade? Não tenha dúvida. Quem saiu na frente lá em 2018, 19, 20, depois da pandemia mudou tudo, a gente tem uma grande oportunidade, muito grande oportunidade. Porque, assim, é como se você esquecesse o Brasil a de hoje. Você esquece totalmente. Você não pode nem fazer comparabilidade com o que é hoje o sistema tributário com o novo sistema que vai acontecer. Até porque ele vem focado simplesmente na apuração financeira das empresas. Olha o desafio que nós temos, que é tratar tributo olhando para o caixa das empresas, e não para as notas fiscais. Hoje você calcula tributo olhando para as notas fiscais. Com a reforma tributária, isso vai acabar.
Então, é um desafio muito grande para o próprio empreendedor se adaptar a esse Isso é novo bom? mundo. Eu acho complexo. Complexo. Bom seria se a gente tivesse uma ajuda tecnológica por parte do empresário. Tá. Porque você vai ter que fazer investimentos, softwares, controles, toda uma conjuntura tecnológica que o ente fiscal tem. Às vezes o empresário ele não tem essa estrutura nem esse poder financeiro para E barganhar nem isso. tem nem tem um din-din, né? Como você diz. Por isso que você falou que tem tributaristas aí com um arcabouço de ferramenta. Tudo isso é por conta dessa transformação que está por vir. Então a gente tem que abrir o olho, já estamos E atrasados. tá vindo, não adianta. Não tem mais conversa, volta, não já tem está volta. posta e assim, a partir do segundo semestre agora já vai ser feitas as emissões das notas fiscais com os 2 tributos, que é o IBS e o CBS. Já para testar. Então a gente precisa, e os empresários, os empreendedores que estão chegando, já tem que começar a ver os seus softwares, para saber se eles estão preparados para isso. Porque se você não emitir a nota a partir de 2026 com esta forma, você pode deixar de faturar. Né? Então, a gente precisa estruturar isso bem com eles e orientá-los. E o ambiente empresarial ele vai dar esse pontapé inicial. Os escritórios de contabilidade já estão dentro dessas inovações. Eu estou perguntando isso para a senhora, porque nós estamos falando para o grande público aqui. Uhum. Eu tenho amigos que trabalham na contabilidade, né? De todos nós temos um contador, né? Uhum. E eu converso muito. E muitos escritórios já se modernizaram, outros não. Isso. A gente tem uma vasta gama aí de empresas que também, escritório de contabilidade, que eles não acordaram ainda para isso. Né? Então, a gente tem essa preocupação como sindicato. Né? A gente chama esses empresários para a gente, vamos dizer assim, para a mesa, para conversar e discutir, para poder ajudá-los também nessa transição, porque é um dos papéis do sindicato. Estou aqui com a doutora Solange Marinho. Doutora, a gente está falando numa mudança, numa quebra de paradigma que vem aí, não tem jeito, Sim. vai vir. A senhora disse até que quem não se preparar pode deixar até de faturar. Sim. Isso a empresa quebra, né? Sim. Evidentemente. Sim. Agora, eu quero... por que o empreender no Brasil ainda é muito, muito difícil? Por que, na sua opinião? É difícil porque o empreendedor, com a digitalização, até parece que melhorou. Mas hoje, para você faturar um simples faturamento de uma nota fiscal, você precisa saber de fiscal, da área fiscal. Porque senão você erra no documento fiscal. Você emite uma nota fiscal errada. Olha só a complexidade que é. Então, eu recebo, nossos diretores também recebemos muitas dúvidas a respeito de uma emissão de uma nota fiscal. Então, antes não tinha essa sinergia com o fisco tão próxima, de ao ponto de você emitir uma nota fiscal, que é uma coisa simples, para você faturar, esse dado já está na Receita Federal, já está na Secretaria da Fazenda. Então, isso é de uma das questões. Outra é que a legislação do Brasil é muito complexa. É verdade. Né? Então, hoje, embora seja tudo a rede sim, a junta... eu conheço advogados que consideram até confusa. Confusa. Porque hoje você está com a legislação desta forma, de um jeito colocada. Hoje, na calada da noite, você tem uma legislação nova que alterou no dia seguinte. Como é que você acompanha? Imagina um empresário. Né? Então, assim, sem falar que... a formação da fiscalização para uma empresa começar a operar é muito grande. Então, a burocracia ainda existe. Né? Por exemplo, a gente tem na junta comercial que você tem que, para você abrir uma empresa, você tem que saber se aquela área está propícia para aquele tipo de atividade. Senão, você não consegue abrir. E isso, às vezes, gera um tempo que você não consegue operar. Então, a gente recebe, às vezes, empreendedores estrangeiros. Eles não entendem a complexidade, dizem, mas eu quero empreender no Brasil, eu quero empreender no Ceará. Nossa região é muito rica para isso. O Ceará é muito rico para isso. Então, tem muito empreendedor estrangeiro querendo fazer negócio aqui, mas se depara com essa burocratização que a gente, às vezes, exige. E, assim, a gente, até como sindicato, a gente conversa muito com os entes fiscalistas, né, que deixe a empresa abrir, deixe ela operar e depois faça a sua parte de fiscalizar. E não tente fazer isso antes da empresa operar. Então, é muito difícil essa parte de empreender regularmente, falando assim, né?
A junta comercial tem se esforçado para diminuir a burocracia, mas a burocracia ainda é um entrave, né? Porque tudo aquilo que eu falei, tudo tem seu limite, né? Você tem a transformação digital, que é muito positiva, trouxe essa escalabilidade, essa agilidade, porém, você precisa entender o processo de uma abertura de uma empresa. Né? Então, não é só abrir o CNPJ. Não, abrir meu CNPJ já começa a operar. Não, você tem que abrir todos os registros nos outros entes para você ficar regular para poder operar. E aí vem entes como Cefim, Cefaz. Podia ser mais simples, não podia? Poderia ser mais simples. Podia. Hoje ainda está melhor, tá? Eu lhe digo que hoje já melhorou muito. Quer dizer que era pior do que Era isso. pior, porque você ia abrindo pessoalmente em cada órgão. Hoje você já tem uma tratativa mais digital. Mas mesmo assim tem as travas. E tudo por conta justamente da burocracia do Brasil. E para fechar uma empresa, é mais rápido ou não? Para fechar uma empresa... Eu estou perguntando isso para a senhora, porque, se eu só dar um exemplo aqui, porque eu tenho um amigo meu que ele... empresário, e ele tinha uma empresa nos Estados Unidos. Ele passou muito tempo lá, mas ele resolveu vir embora por algumas questões familiares, então, e foi fechar a empresa. E fechou a empresa, fechou o negócio dele e tal. Aí ele teve que ir a um departamento lá do governo americano para comunicar que a empresa estava dando baixa, etc, etc. Ele chegou lá, o funcionário entregou um papel, o senhor preenche, por favor. Ele preencheu, assinou, ela conferiu, ela disse, ok, está resolvido o seu problema. Aí ele olhou assim e disse, mas verdade. Você não vai me pedir documentos? Não, o senhor não está dizendo que é verdade. Isso. Se o senhor estiver enganando o tio Sam, aí é pior para o senhor. É pior. Aqui o senhor está dizendo para o tio Sam que o senhor tem fé pública, eu estou acreditando. Agora, se o senhor enganou, aí o problema não é eu. Isso, é. Hoje, com a Quer dizer, lá se confia se muito, confia muito no cidadão, né? É interessante. A cidadania a nossa lá, cultura não é muito essa, é muito cartorial, né? Muito, muito. E assim, no Brasil, você presume que todo mundo está errado. Pronto. É tudo cartorial, tudo se paga até por um carimbo de uma assinatura, etc. E aí você tem que provar que você está certo. Pronto. Então gera uma burocracia. Tem que se provar até que está vivo, né? A evidência de que você está certo, né? Hoje, com a digitalização dos órgãos, a gente consegue fazer isso mais rápido, porque a gente consegue capturar esses dados e cruzar mais rápido para o contribuinte, para o empresário, e ele consegue, sim, fazer a sua baixa da empresa, mas nós não queremos que nenhum empreendedor faça mais baixa de empresa. Abra a empresa para a gente ajudar a crescer, gerar emprego, isso aqui é muito importante. Doutora Solange, esse evento, eu queria só falar mais do temário, que vai ser lá, o Ambiente Empresarial, que é a 8ª edição, porque a senhora disse que a Receita vai estar lá, né? Então a Receita ela deve... levar informações quentíssimas de como a Receita já está pronta para fiscalizar essa questão nova dos novos impostos, etc. Como é que vai ser isso? É um painel totalmente voltado para a reforma tributária, onde todos os entes vão estar juntos. Receita Federal, Secretaria da Fazenda, Cefim, Procuradoria, vão estar juntos. Nesse painel vai ser exposto exatamente como é que são as ações da reforma tributária para começar. Já em 2026, embora existe uma retaguarda que já está sendo feita pelos órgãos, porque, como a gente sabe, a reforma tributária ela vai acabar com os 5 tributos de consumo e vão transformar em 2. Isso. Né? E como é que você faz isso no Brasil? É o que a gente vai entender lá no dia 20. Obviamente, entender de forma mais prática, porque os entes, todos eles já estão todos calibrados na parte tecnológica para gerar essa conformidade de você pagar somente 2 tributos. Obviamente, em 2026, a gente vai fazer uma escalabilidade de um desses por 2 anos, que é o PIS e a COFINS e o IPI, né? São os federais. Depois, no 3º ano, já começam os outros, que é o ICMS e o ISS. Então, a gente vai ter essa transição. Então, eles vão falar sobre isso, vão expor como é que estão os entes interligados, porque nós sabemos que alguns impostos eram da administração estadual e municipal, e alguns impostos, os outros 3, da administração federal. Como é que você separa esse bolo, né? Então, assim, a gente vai entender isso mais propriamente ouvido justamente desse alto escalão da Receita Federal, Cefaz e todos os entes, que vão ficar eles vão se distribuir em 2 entes únicos, né? Então, a gente vai entender um pouco disso. Eu acho legal, então o empresário não pode perder esse evento. Não pode perder, esteja lá dia 20. Não pode.
Doutora Solange, inteligência artificial também deve estar na pauta, né? Sim, Porque um não dos dá mais temas. para trabalhar É. empresa, nova tecnologia sem a inteligência artificial. É importante esse tema, a gente vai tratar isso também no ambiente empresarial, considerando que a inteligência artificial tem que ser pensado e analisado como uma ferramenta de apoio. Essa história eu não acredito que inteligência artificial vai tirar emprego de ninguém, muito Não? pelo Você não contrário. acredita, não? Não acredito. Muito pelo contrário. Ela é para mim, como eu vejo a inovação, um pilar fundamental, ainda bem que eu estou viva aqui para ver isso acontecer. A inteligência artificial é um pilar fundamental porque existem atividades que o ser humano não nasceu para fazer. E a inteligência artificial ela vem para pegar essas atividades. O ser humano nasceu para pensar, para negociar, para estruturar, para ver negócio, para trazer ideias, para trazer oportunidades. Então, a inteligência artificial ela vem para ajudar nesse sentido. Então, vai ser também um painel que a gente vai tratar na área contábil, como a inteligência artificial vai ajudar nós, profissionais, nessa escalabilidade, porque vamos precisar, porque a reforma tributária está aí e a gente vai precisar de mais tempo para pensar e trazer mais negócios para o nosso Estado. Para o empresário, é mais negócio para ele montar um departamento de contabilidade dentro da empresa ou contratar Terceirizar. um escritório? Chama os BPOs, né? Os BPOs de área contábil, fiscal e IDP, ele tem duas vertentes. Menos custo. Né? Sim. É menos custo, traz escala e ele profissionaliza. Porque uma coisa é você cuidar do negócio, outra coisa é você cuidar de uma área que você não entende, que é a área tributária. Isso. Então, você pode profissionalizar isso. Dentro da empresa também é negócio, desde que ela tenha essa estrutura pronta para isso, controladoria, né, um compliance fiscal, enfim, toda essa arcabouço. Custa mais? Com certeza custa mais. Eu sou defensora da terceirização porque eu sou uma empresa de terceirização. Eu terceirizo essa parte meio das empresas. Eu conheço colegas amigos meus que são empresários e colegas que são contadores. Eu tenho um amigo meu que é empresário, muito bem sucedido, ele prefere terceirizar. Ele disse, eu não vou perder tempo na minha empresa. Cuidando de uma coisa que eu não sei. Que vai me tomar tempo, vai me gastar energia. Eu contrato uma empresa que ela vai ter que me prestar um bom serviço. E ela fala com um único nome. Acabou-se. E tem os profissionais por trás. Exatamente, é isso aí. E ela se garante porque senão ela não está mais no mercado. Exatamente. Se é uma empresa que não funciona bem, o mercado liquida com ela. A responsabilidade técnica, tudo isso, né? Então a gente tem que estar o tempo todo se preparando, se adaptando, analisando para poder gerar esse valor para o cliente. E o contribuinte tem que estar olhando o negócio dele. Sim. A indústria olha o negócio dele, o comércio. Gastando energia com o negócio dele para crescer. E eu lá ajudando, a gente ajudando para poder ele continuar no mercado. Doutora Solange, muito obrigado. Dia 20 de junho, todos então no ambiente empresarial. Vai ser o dia todo. O dia muitos todo, painéis, foram 5 painéis, então estaremos lá, convido a todos aqui, prestigie a gente vai estar muita coisa legal, já olhando esse avanço da inovação tributária e tecnológica. Solange Marinho, aqui comigo, vice-presidente do Sindicato das Empresas e Serviços Contábeis do Estado do Ceará. Esse é o ponto de vista, sempre com entrevistas exclusivas e convidados inteligentes, né? Foi ótimo conversar com a doutora Solange aqui ao vivo, no Ponto de Vista. Obrigado, doutora. Bom final de semana para a senhora.